A verdade, para os filósofos estoicos, é como um rio sereno que flui em harmonia com a natureza. Ela não precisa de adereços, não se complica com desvios desnecessários. A mentira, por outro lado, se assemelha a um rio caudaloso, repleto de curvas, ilusões e distrações que, pouco a pouco, afastam a mente de sua verdadeira essência. Para os estoicos, viver de acordo com a natureza é viver em alinhamento com a verdade, pois, como afirmava Marco Aurélio, nada do que é verdadeiro pode ser perturbado por algo falso. A mentira, no contexto da filosofia estoica, é um afastamento da nossa natureza racional. Epicteto nos ensinava que a busca pela verdade é a chave para a virtude. Quando mentimos, nos separamos não apenas da realidade exterior, mas de nossa própria essência interior. A verdade nos libera para viver uma vida virtuosa e plena, enquanto a mentira, ao contrário, nos enreda em uma teia que distorce nossos pensamentos, palavras e ações. Com o tempo, as mentiras criam complexidades que se revelam por suas contradições. O mentiroso, ao tentar construir uma narrativa artificial, acaba tropeçando em detalhes que não se sustentam. A verdade, para os estoicos, é uma linha reta, clara, direta e sem desvios. A mentira, ao contrário, cria bifurcações e desvios que, à medida que o tempo passa, tornam-se cada vez mais evidentes. Imagine uma situação cotidiana. Uma pessoa tenta justificar um atraso ao trabalho com uma história detalhada sobre um trânsito incomum. No dia seguinte, ao ser questionada novamente, ela altera certos detalhes, e aí reside a contradição. É como Epicteto nos advertiu. O que incomoda as pessoas não são as coisas em si, mas os julgamentos que fazem delas. Quando o julgamento se baseia em falsidade, ele inevitavelmente se revela através de suas incoerências. Um mentiroso frequentemente carece de empatia, pois seu foco está em sustentar sua narrativa, e não em se conectar genuinamente com o outro. O estoicismo valoriza a empatia como um componente fundamental da vida comunitária. Para Marco Aurélio, a empatia nos mantém em sintonia com o todo, enquanto a mentira nos isola em um mundo de ilusões. Essa desconexão emocional pode ser percebida em interações cotidianas, quando a pessoa parece desinteressada ou fria, enquanto, na verdade, está mais preocupada em manter sua mentira do que em realmente ouvir ou se importar. A mentira, nesse sentido, desumaniza. A falta de empatia é um indício claro de que a verdade foi abandonada, e isso destrói o tecido da vida em comunidade. Um dos traços mais claros de alguém que mente é a evasão da responsabilidade. Mentir é, em sua essência, uma tentativa de fugir das consequências e das verdades incômodas. Para os estoicos, aceitar os próprios erros e aprender com eles é a chave para o crescimento moral. Epicteto nos lembra que não é o que acontece que nos perturba, mas nossa visão sobre o que acontece. O mentiroso, ao contrário, evita essa visão honesta e foge da responsabilidade. Ele culpa a outros ou as circunstâncias, sempre tentando escapar de suas falhas. Mas, ao fazer isso, ele corrompe sua própria integridade e impede o desenvolvimento de seu caráter. A verdade, por mais dura que seja, fortalece. A mentira, ao invés, enfraquece a alma. Respostas defensivas exageradas podem ser outro indicativo de mentira. Quando confrontado, o mentiroso tende a reagir com nervosismo e exagero, tentando ocultar suas falsidades com uma postura excessivamente defensiva. Os estoicos acreditavam que a calma e a tranquilidade eram sinais de uma mente em paz com a verdade. A mente livre de perturbação é uma fortaleza, dizia Marco Aurélio. Uma pessoa sincera, em contraste, tende a responder com serenidade, sem necessidade de se proteger de algo que não existe. Quando uma resposta simples gera uma reação exagerada, esse é um forte indício de que há algo mais sendo ocultado. O excesso de defensividade é uma tentativa de mascarar a falta de transparência. Mentiras, frequentemente, vêm acompanhadas de detalhes excessivos, como se o mentiroso tentasse, com pormenores, dar veracidade à sua narrativa. Os estoicos valorizavam a simplicidade,
pois acreditavam que a verdade não requer floreios. A verdade é clara, objetiva e, muitas vezes, concisa. Quando alguém se perde em detalhes minuciosos, especialmente desnecessários, pode estar tentando esconder algo. Imagine uma situação em que alguém, ao ser questionado sobre algo simples, começa a fornecer uma longa e complexa explicação que foge ao essencial. Para os estoicos, essa é uma evidência clara de que a simplicidade da verdade foi trocada pela complicação da mentira. A mente pode ser treinada para mentir, mas o corpo muitas vezes denuncia a verdade. A filosofia estoica nos ensina a observar o mundo com clareza, sem nos deixarmos enganar pelas aparências. Para os estoicos, as ações, mais do que as palavras, revelam a verdadeira natureza de alguém. A linguagem corporal, portanto, pode trair as intenções ocultas de uma pessoa, mesmo quando suas palavras parecem coerentes. Imagine uma pessoa que, ao contar uma história aparentemente tranquila, evita o contato visual, finge uma postura relaxada, mas apresenta sinais de nervosismo, como gestos repetitivos ou inquietação. Esses pequenos detalhes, se observados com atenção, podem indicar que algo está fora de lugar. Os estoicos, como Epicteto, nos ensinavam a cultivar uma mente observadora, capaz de reconhecer as dissonâncias entre palavras e ações. Para ele, não são as palavras, mas o comportamento que revela quem realmente somos. Em uma mentira, a desconexão entre o corpo e as palavras é frequentemente o primeiro sinal de que algo não está certo. Uma pessoa que mente frequentemente evita dar respostas claras e objetivas. Prefere rodeios, confusões e ambiguidade em suas respostas para não se comprometer. Os estoicos, ao contrário, viam a verdade como algo simples e direto. Epicteto nos alertava sobre como a evasão é um sinal de desonestidade, afirmando que a natureza deu aos seres humanos a capacidade de discernir a verdade, mas muitos fogem dela por medo. Pense em uma situação cotidiana onde alguém, ao ser questionado diretamente, hesita, muda de assunto ou responde com ambiguidades. Essa evasão é um forte indicativo de que a verdade está sendo ocultada. Para os estoicos, a verdade é um princípio inabalável. Ela é clara, precisa e não precisa de evasões. Portanto, quando alguém se desvia de uma resposta direta, esse é um sinal claro de desonestidade. Detectar mentiras não é apenas uma questão de observar sinais externos, mas também de cultivar uma mente alinhada com a verdade. A filosofia estoica nos oferece uma base sólida para entendermos a importância da verdade e como a mentira nos desvia da nossa essência. Através dos sinais que discutimos, contradições internas, falta de empatia, evitar a responsabilidade, defesa exagerada, histórias detalhadas demais, desconexão na linguagem corporal e evasão de respostas, podemos começar a perceber quando algo não está alinhado com a verdade. Os estoicos nos ensinam que a verdade traz paz, harmonia e simplicidade. Viver em sintonia com a verdade, tanto em nossas interações quanto em nosso mundo interior, é o caminho para uma vida virtuosa. A mentira, por outro lado, traz caos, desordem e nos desconecta de nossa própria natureza. Marco Aurélio nos lembra: a alma se harmoniza consigo mesma quando aceita a verdade sem reservas. A verdade é uma fonte de tranquilidade, enquanto a mentira nos afasta dessa harmonia. Ao aprendermos a identificar os sinais de falsidade, não apenas nos tornamos mais perspicazes, mas também mais alinhados com os princípios estoicos de virtude e sabedoria. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais reflexões filosóficas que podem transformar a sua vida. Até a próxima!